Prótese de ombro, quando ela é realmente necessária? Quando um paciente pesquisa sobre prótese de ombro, normalmente ele já passou por uma longa jornada. É alguém ali que convive com dor há meses ou até anos. Alguém que já fez diversos tratamentos, como fisioterapia, tomou medicamento, talvez tenha aí realizado infiltrações e mesmo assim continua com dificuldade para dormir, levantar o braço ou realizar atividades simples do dia a dia. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo no consultório é se, doutor, como saber se chegou a hora da prótese? A resposta ela não é tão simples e talvez esse seja o primeiro ponto importante. A indicação de uma prótese de ombro ela nunca deve ser baseada apenas em uma radiografia ou uma ressonância magnética. Ela resulta da combinação entre história clínica, exame físico, exames de imagem, limitação funcional, expectativa do paciente e compreensão da doença que está acontecendo nessa articulação. Em outras palavras, tratamos pessoas e não exames. Antes de falarmos sobre as indicações, vale entender o que é uma prótese de ombro. A prótese ela é um implante desenvolvido para substituir as superfícies articulares que foram destruídas por um processo degenerativo, inflamatório ou até mesmo um trauma, uma fratura de grande gravidade. O objetivo principal é aliviar a dor e restaurar a função da articulação. Quando bem indicada, a prótese ela proporciona a melhora significativa da qualidade de vida, permitindo que o paciente volte a realizar as atividades que antes eram limitadas pela dor ou pela perda de movimento. Mas afinal, em quais situações a prótese ela costuma ser indicada? A principal indicação continua sendo a artrose glenomeral avançada. Na artrose, ocorre o desgaste progressivo da cartilagem. Essa cartilagem ela reveste a cabeça do ombro e a glenoide. Sem essa cartilagem, o atrito entre as superfícies ósseas aumenta, levando a dor, rigidez articular, perda de mobilidade e limitação funcional. O paciente frequentemente relata dor à noite para dormir, dificuldade para vestir uma camisa, pentear o cabelo ou alcançar objetos acima da cabeça. Outra indicação importante é a artropatia do manguito rotador. Esse quadro ocorre quando existe uma ruptura extensa e irreparável dos tendões do manguito, associada a uma degeneração da articulação. Situações apenas reparar os tendões já não é o suficiente para restaurar a função do ombro e para tirar a dor. A prótese reversa ela revolucionou o tratamento desses pacientes ao modificar a biomecânica da articulação e permitir que o músculo deltoide assuma parte da função que anteriormente era exercida pelo manguito rotador. Também encontramos indicação em algumas fraturas complexas do húmero proximal, especialmente em pacientes idosos com baixa qualidade óssea e fraturas muito fragmentadas, em que a reconstrução da anatomia ela não pode oferecer resultados previsíveis. Nesses casos, a artroplastia pode proporcionar melhor recuperação funcional e menor incidência de complicações quando comparada ao tratamento com placa e parafuso. Outra situação menos frequente, mas igualmente importante, é a necrose avascular da cabeça humeral. Quando ocorre a interrupção da irrigação sanguínea do osso ao colapso da vascular, deformidade e dor progressiva. Nos estágios mais avançados, substituição articular pode representar a melhor alternativa de tratamento. Também existem casos de artrite reumatoide, sequelas de fraturas antigas e falhas de cirurgias prévias que podem evoluir para a indicação de prótese. Mas existe uma mensagem que eu considero fundamental. Nem toda dor no ombro ela precisa de uma prótese. Muito pelo contrário. Grande parte das doenças do ombro responde muito bem ao tratamento conservador. Tendinite, bursites, muitas lesões do manguito rotador e parte dos processos degenerativos podem ser tratados com fisioterapia, fortalecimento muscular, controle da dor e mudança nas atividades. Por isso, a decisão cirúrgica ela deve ser tomada apenas quando existe uma correlação clara entre a doença, os sintomas
e a perda funcional. Outro aspecto importante é compreender que existem diferentes tipos de próteses. A prótese anatômica procura reproduzir a anatomia normal da articulação. Ela costuma ser indicada quando a cartilagem está comprometida, mas os tendões do manguito rotador permanecem funcionando. Já a prótese reversa, ela modifica completamente a biomecânica do ombro. Ao inverter a relação entre a esfera e a cavidade, ela desloca o centro de rotação da articulação e aumenta a eficiência mecânica do músculo deltoide, esse músculo de fora do braço. Essa característica ela explica seu excelente desempenho em pacientes com lesões irreparáveis do manguito rotador. Existe ainda a hemiartroplastia, na qual apenas a cabeça do húmero é substituída. Embora continue tendo indicações específicas, principalmente em alguns casos de trauma, o seu uso ele se tornou mais seletivo com a evolução desses implantes mais modernos mencionados anteriormente. Outro ponto que merece atenção é o planejamento cirúrgico. Hoje, a cirurgia de prótese do ombro ela começa muito antes da entrada no centro cirúrgico. Radiografias, tomografia computadorizada e, em muitos casos, o planejamento tridimensional permitem avaliar deformidades ósseas, perda de estoque ósseo, versão da glenoide e posicionamento ideal dos componentes protéticos. Esse planejamento reduz a margem de erro e aumenta a previsibilidade do procedimento. Após a cirurgia, inicia uma etapa igualmente importante, que é a reabilitação. A recuperação depende não apenas da técnica cirúrgica, mas também da qualidade da fisioterapia, do comprometimento do paciente e da doença tratada. Cada protocolo ele é individualizado. Muitos pacientes submetidos à prótese por fratura, por exemplo, podem seguir um ritmo totalmente diferente daqueles operados por artrose, por uma condição degenerativa. Em relação aos resultados, a literatura demonstra elevadas taxas de satisfação quando a indicação ela é adequada. A maioria dos pacientes apresenta melhora significativa da dor, recuperação funcional importante para as atividades da vida diária. Entretanto, é fundamental nós alinharmos as expectativas. Uma prótese ela não devolve um ombro normal de uma pessoa jovem, ela devolve um ombro que funciona bem, um ombro funcional. Isso significa permitir que o paciente volte a dormir melhor, cuidar da sua própria higiene, vestir roupa sem dificuldade, dirigir e recuperar a sua independência. Por fim, gostaria de deixar aqui uma reflexão. A melhor cirurgia não é aquela realizada mais cedo e também não é aquela adiada indefinidamente. A melhor cirurgia é aquela indicada no momento correto. Esse momento ele é definido por uma avaliação criteriosa, baseadas em evidências científicas, exame físico detalhado, exames de imagem e principalmente pelo impacto que a doença está causando na sua vida. Se você está pesquisando sobre prótese de ombro porque você está convivendo com dor, tem perda de movimento ou limitação funcional, procure um especialista em cirurgia do ombro. Uma avaliação individualizada é o melhor caminho para entender se ainda existe espaço para o tratamento conservador ou se realmente chegou o momento de considerar a substituição da articulação por uma prótese. O objetivo nunca é apenas implantar uma prótese. O verdadeiro objetivo é devolver a qualidade de vida, movimento e independência, sempre com segurança e indicação precisa.